Olá pessoal, o professor Gleuber Moura na área, trazendo para vocês mais uma questão da OBMEP 2018, nível 2, fase 1. Questão de número 5. Juca colocou algumas bolinhas em uma caixa na qual cabem, no máximo, 100 bolinhas. Arthur tirou metade das bolinhas dessa caixa. Depois, Bernardo tirou um terço das restantes. Em seguida, Carlos tirou um quarto das que sobraram. E, finalmente, Danilo tirou um quinto das que restaram. Quantas bolinhas ficaram na caixa? Bom, para resolver essa questão, certo? Nós iremos utilizar aqui o nosso recurso da nossa barrinha de Chocolate, mais uma vez, né? Bom, pessoal, então, utilizando aqui mais uma vez o nosso recurso das barrinhas de Chocolate, né, estaremos fazendo aqui todo o procedimento que foi feito aqui na caixa com as bolinhas. Então, essa primeira barra aqui, essa maior de todas, é o início de toda essa operação. Então, veja só. Essa parte azul vai representar as bolinhas que ficarão dentro da caixa. E a parte vermelha vai representar a quantidade de bolinhas que serão retiradas. Nessa primeira barrinha, nós temos que Arthur tirou metade das bolinhas. Então, nós dividimos aqui ao meio e pintamos aqui de vermelho a parte que foi retirada por Arthur, certo? Em seguida, veio quem? Veio Bernardo. E ele tirou um terço das restantes. Olha só, quando o Arthur tirou metade das bolinhas, sobrou a outra metade, que era essa parte azul. Ó. Então, essa parte azul, observe aqui embaixo que ela foi retirada aqui, ó, foi dividida em 3 partes iguais. E dessas 3 partes, Bernardo tirou um terço, ou seja, está sendo representado aqui também esse pedacinho vermelho aqui, ó, que representa um terço dessa fração. Ok? Observe que sobrou os outros 2 terços. Em seguida, quem vem aqui é Carlos e tira um quarto das que sobraram. Então, ó, sobrou aqui os 2 terços. Desses 2 terços foi dividido aqui em 4 partes iguais e Carlos retirou a quarta parte, que é essa parte de vermelho aqui, nessa terceira barrinha de Chocolate. Olha só, por fim, chegou Danilo e tirou um quinto do que tinha sobrado. Olha só, tinha sobrado aqui, ó, 3 quartos da fração anterior. Desses 3 quartos, foi dividido aqui em 5 partes iguais, certo? E dessas 5 partes iguais, foi retirado aqui um quinto. Ficando aqui a parte de azul, né? É a quantidade de bolinhas que ficaram dentro da caixa. Bom, mas aí eu falei somente da representação da fração. Agora a gente vai ver quantas bolinhas de fato tinha dentro dessa caixa. E aí, fazendo passo a passo, a gente vai chegar à resposta final. Ok? Observe aqui o seguinte. Foi dito que nessa caixa cabem no máximo 100 bolinhas. Porém, Juca colocou algumas bolinhas apenas. Ele não preencheu aqui a caixa com as 100 bolinhas, certo? Ele colocou algumas. Então, não necessariamente vai ter aqui 100 bolinhas dentro dessa caixa. Como é que a gente vai descobrir a quantidade de bolinhas que Juca colocou dentro dessa caixa? Veja só, é muito simples, tá, pessoal? Observe aqui, ó. Aqui foi uma fração de 1 sobre 2, certo? Aqui nós temos uma fração de 1 terço, que foi retirada. Aqui foi retirado 1 quarto das bolinhas. E aqui foi retirado 1 quinto das bolinhas. Bom, se eu retirei aqui da primeira parte, né, a metade das bolinhas, significa que eu tinha aqui um número par de bolinhas. Né? Significa que aqui eu tinha um número par. Ou seja, um número que seja divisível por 2. Da mesma forma, a quantidade que sobrou aqui na metade, ela foi dividida em 3 partes iguais. Significa dizer que a quantidade que sobrou aqui é um múltiplo de 3, já que foi dividido por 3.
Em seguida, o que sobrou foi dividido em 4 partes. Então, o número que eu tenho aqui é um múltiplo de 4 também, porque foi dividido em 4. E por último, eu tenho um múltiplo de 5, porque o número foi dividido por 5. Ok? Então, para saber qual valor eu tinha aqui no início, eu vou tirar aqui o MC de todos os denominadores. Já que eu pude dividir por todos esses números, então o número que eu tenho aqui, ele é divisível por 2, ele é divisível por 3, por 4 e 5 ao mesmo tempo. Então vamos lá, fazendo o MMC, é a decomposição em fatores primos de forma simultânea, né? Então aqui vai ser por 2, quem for divisível por 2 divide, quem não for, repete. 4 dividido por 2 dá 2, o 5 não repete. Aí por 2 novamente vai ficar 1, vai ficar o 3, o 2 dividido por 2 dá 1, 5 repete. Agora por 3 vai ficar 1, 3 dividido por 3 é 1, 1 repete e repete o 5, que não é divisível por 3. Por 5 agora, certo? Vai ficar 1, 1, 1, 5 dividido por 5 dá 1, e aí a gente finaliza o nosso MMC. Bom, então vai ficar aqui 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 10 dá 60. Então, pessoal, Juca tinha colocado aqui 60 bolinhas. Então, vamos ver o que é que aconteceu. Na primeira parte aqui, nós temos 60, que foi dividido em duas partes iguais. Então, aqui ficou 30 e aqui foi retirado 30. Dessas 30 que sobraram, foram divididos em 3 partes iguais. 30 dividido por 3 vai dar 10 para cada parte aqui. Ok? Observe que 10 mais 10 mais 10 é 30. É o que sobrou. Dessas 30, foram retiradas 10, sobrando 20. 20 foi dividido por 4. Então, cada parte dessa aqui ficou com 5. E dessas 20, 5 foram retiradas, sobrando 15, certo? As 15 que sobrou foi dividida aqui em 5 partes iguais, ficando aqui 3 partes para cada. Então, nós temos aqui nessa parte de azul o que sobrou. Então, nós temos 3 vezes 4, que é igual a 12. Então, nós ficamos aqui com 12 bolinhas no final. Bom, pessoal, e se você ficou até aqui, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve no nosso canal, ok? Até a próxima!